Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Jeremias lamenta os pecados do povo. Oxalá minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura, diz o Senhor Jeová, porventura, diz o Senhor Jeová, por estas coisas não os castigaria? Não se vingaria minha alma de nação tal como esta? Sobre os montes levantarei choro e pranto, pelas pastagens do deserto lamentação. Sobre os montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado, e desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e da cidade de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entende isto? E a quem falou a boca do Senhor Jeová, para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor Jeová:
porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre nações que não o conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós. Desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor Jeová, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua vizinha a lamentação, porque já a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor Jeová: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como trigo atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor Jeová, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor Jeová. Repetindo, assim diz o Senhor Jeová: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor Jeová. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que castigarei a todo o circuncidado com o incircunciso, ao Egito, a Judá, a Edom, aos filhos de Amon, a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Comparações entre Deus e os ídolos. Capítulo 10.
ouvi a palavra que o Senhor Jeová vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor Jeová. Tu és grande e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Pois juntamente todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de madeira, ensino de vaidade é o madeiro. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Porém, o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele é aquele que fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Dando ele a sua voz, logo arrumou de águas no céu e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que desta vez
arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra e os angustiarei, para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. Eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. Já minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Bem sei eu, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor Jeová, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. A quebra da aliança, capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras, maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor Jeová. E disse-me o Senhor Jeová: proclama todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Porém não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram.
Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras e andaram após outros deuses para servi-los. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Por isso clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses, a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar-te do mal? Então saltaria de prazer. Chamou o Senhor o teu nome Oliveira Verde. Chamou o Senhor Jeová o teu nome Oliveira Verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram. Pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Conspiração para matar Jeremias. E o Senhor me fez saber, e assim eu soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas ao Senhor Jeová dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor Jeová acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, ó Jeremias, dizendo: não profetizes no nome do Senhor Jeová, para que não morras em nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: eis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada,
os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens da cidade de Anatote, no ano da sua visitação. A queixa do profeta, capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os e eles se arraigaram, cresceram, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, porém longe dos seus corações. Mas tu, ó Senhor Jeová, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderias competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os seus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, não acredites neles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como o leão na floresta. Levantou a sua voz contra mim. Por isso eu o aborreci. Por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de rapina de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em desolação a puseram e clama a mim na sua desolação. Toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito, a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas, e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus
vizinhos que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles? Então os farei voltar, cada um à sua herança, e cada um à sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor, Jeová dos exércitos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito. Paz seja convosco. Glória a Deus. Deus te abençoe.